Olá, boa tarde, tudo bem? Viemos aqui falar com vocês um pouquinho sobre espiritualidade e alguns temas que são interessantes para a gente refletir, pensar e falar sobre eles, né? Então, a gente trouxe aqui um, um texto sobre analogia entre os raios cósmicos e os orixás, que eu achei bem interessante. A gente utiliza na nossa prática, né? É, as entidades, os orixás e da Umbanda, do Candomblé. E eu achei esse texto falando sobre a analogia entre os raios. Então, vou ler para vocês aqui rapidinho esse conteúdo. Quanto aos raios cósmicos e a relação com os orixás e os chakras, por conseguinte, Ramatiz fala: podemos afirmar que os 7 logos da teosofia correspondem vibratoriamente aos 7 orixás. Esses raios primordiais constituem o logos universal, por meio das dimensões vibratórias que lhes são peculiares. É importante realçar que cada hierarquia ou raio cósmico ou orixá tem 7 subdivisões ou subplanos dimensionais e assim sucessivamente, como uma multiplicidade de orixás menores. Estes se manifestam com uma série de cores e sons em que uma cor ou som preponderará em intensidade sobre os demais e serve como ponto de imantação na Terra. Daí, então, são dispensáveis as discussões sobre qual a cor que prepondera para um orixá específico, o que só faz causar conflitos separatistas entre os adeptos da Umbanda. Eles vibram sobre diversas cores. O orixá do irmão ao lado, simbolizado em determinada faixa cromática e sonoridade, pode ser o mesmo do outro, mesmo que a impressão seja contrária, dadas as diferenças de frequência dos diversos subplanos ou orixás menores e as necessidades dos reinos da natureza, elemental, mineral, vegetal e animal, e da consciência do homem ao interagir com essas hierarquias energéticas. Ver, por exemplo, Oxum vibrando no azul, no coral ou no rosa. Obviamente, o homem, como antena viva universal, tem nos chakras potentes receptores dos raios ou orixás. Mesmo que esses receptores de ondas eletromagnéticas estejam entorpecidos em muitos cidadãos. Como antena parabólica que não foi instalada no telhado da alma, essas pessoas não conseguem captar. Chegará o dia em que todos indistintivamente sintonizarão plenamente os orixás, o que não quer dizer que não recebam suas influências cósmicas. É genuína a magia da Umbanda trazida para a Terra pelas hostes extraterrestres, que aportam no orbe desde a época da Atlântida e nos ajudam muito. Então é interessante, né, gente, a gente pensar sobre isso. O Homero vai falar mais um pouquinho para vocês. Olá, meus amigos. Um bom dia para vocês nessa quinta-feira maravilhosa, regida pelo raio do arcanjo Rafael, o Medicines Day, regente do símbolo espiritual do cálice sagrado e de cujo seio é emanada a terceira lei divina do movimento eterno. Os 7 arcanjos primordiais ou divinos emanam de seus seios os 7 raios e as 7 ondas cósmicas. Visto que eles participam
da segunda trindade criada, que constitui o verbo hierárquico emanado pelo segundo Logos, o Brahman, ou Vishnu. Já os orixás, principalmente os orixás terrestres, eles trabalham com os raios planetários, os raios químicos, que devem estar em sincronia e em sintonia com os 7 raios cósmicos e com as 7 ondas cósmicas. Assim, nesta terceira era que se abre agora, como a era do Espírito Santo Micael Arcanjo, uma era de síntese, os 7 raios cósmicos se alinharão aos 7 raios solares, que se alinharão aos 7 raios planetários. E assim, os arcanjos divinos, os anjos solares e os orixás terrestres formarão uma única consciência cósmica que deverá reger esta terceira era planetária, a era do espírito de sabedoria iniciática. Os 7 raios cósmicos também são conhecidos na teosofia como os raios pramântricos. Os raios solares são os raios tamântricos. E os raios planetários são os raios químicos, responsáveis por modelar toda a natureza terrestre, seus reinos viventes, suas raças sencientes e suas criaturas semoventes. Meus filhos, este conhecimento que chega até vós agora é o conhecimento que faz parte da terceira grande revelação, iniciada pela grande adepta Blavatsky, continuada pela grande iniciada Alice Bailey e agora transmitida a vocês através do Revelador e da Oráculo. Eu sou Homero Castro e minha companheira é Ana Beatriz. E aqui estamos para vos trazer a terceira revelação da terceira era planetária, a era do Espírito Santo Micael, arcanjo. E lembrem-se, Ramatiz é o grande instrutor planetário responsável pela educação e instrução espiritual da grande nação brasileira, a nação dos povos em brasas, os Édres, da nascente sexta raça raiz. Out loud. Namastê. Gente, um beijinho para vocês. Eu sei que essa linguagem é um pouco rebuscada, eu também não me sinto muito confortável, mas é um conteúdo para a gente começar a administrar na nossa cabeça, pensar, refletir. Não é fácil, mas fica aqui a mensagem. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho para pensar sobre isso, tá bom? Um beijinho.